Peter Hegseth, novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, afirmou que a Ucrânia recuperar os territórios já perdidos para a Rússia é uma situação irrealista, ao mesmo tempo que rechaçou a entrada do país como membro da OTAN. Com esse tipo de posicionamento, os Estados Unidos abrem espaço para uma rendição da Ucrânia e consequente vitória dos russos no conflito. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro, e faço esse vídeo repercutindo a participação deste moço aí, o Peter Hegseth, que é o secretário de defesa escolhido por Donald Trump, a participação dele na reunião de países aliados da Ucrânia, países da OTAN aliados da Ucrânia, que foi realizada ontem, quarta-feira, lá na sede da OTAN em Bruxelas, na Bélgica. Tá aí, ó. Secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que restaurar fronteiras da Ucrânia pré-guerra é algo irreal. Olha só o que o Hegseth disse, literalmente aqui entre aspas. Queremos uma Ucrânia soberana e próspera, mas devemos começar reconhecendo que retornar às fronteiras de 2014 da Ucrânia é irreal. Aqui, quando ele fala fronteiras pré-2014, ele faz referência à península da Crimeia, que os russos tomaram ainda em 2014, ou seja, há mais de 10 anos. Além da Crimeia, todos sabemos que a partir de 2022, a Rússia tomou também mais um imenso pedaço da Ucrânia, agora na porção leste, principalmente aquelas 4 províncias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Já te mostro no mapa. Ele continua, ó. Perseguir essa meta, ou seja, de recuperar os territórios, é ilusório e só prolongará a guerra e causará mais sofrimento. Então aqui, gente, ele adota uma postura que muitos analistas aí já vinham defendendo há meses ou há mais de ano, que era o seguinte: a Ucrânia não vai recuperar os territórios que já perdeu para a Rússia, diferentemente do posicionamento que o governo de Joe Biden vinha tendo. Joe Biden, mantendo aquele apoio maciço, aquele apoio ainda forte à Ucrânia, fazia os ucranianos terem a ilusão de que seriam um dia capazes de retomar o controle sobre todas as províncias tomadas pelos russos. Então, aqui nesse aspecto específico, o que o governo Donald Trump, por meio aí do seu secretário de defesa, está tendo nesse tipo de posicionamento nada mais é do que bom senso, algo que, na minha visão, faltava ao governo de Joe Biden. Você concorda com essa minha visão? Deixa para mim nos comentários. Nessa mesma reunião, o Hegseth falou mais. Ele falou também sobre uma possível adesão da Ucrânia à OTAN. E, na verdade, aqui ele rechaçou essa possibilidade. Olha só, os Estados Unidos não acreditam que a adesão da Ucrânia à OTAN seja resultado realista de acordo negociado, disse o Hegseth. Aqui, quando ele fala acordo negociado, ele deixa transparecer, deixa entender que a Rússia, muito possivelmente, nos bastidores, Vladimir Putin, estabelece como condição para o fim do conflito justamente o compromisso de a Ucrânia não aderir à OTAN. Então, o Hegseth trata de deixar clara a posição dos Estados Unidos de não apoiar a entrada do país na Aliança Militar Ocidental liderada pelos próprios americanos. Hegseth acrescentou que quaisquer garantias de segurança oferecidas à Ucrânia devem partir da própria Europa. Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas dos Estados Unidos enviadas para a Ucrânia. Aqui, ele deixa claro também que, na visão do atual governo Donald Trump, a responsabilidade pela segurança, pelo apoio militar à Ucrânia não é dos Estados Unidos, mas sim dos europeus. Então, ele joga a responsabilidade toda no colo dos europeus e certamente esse tipo de posicionamento é até aqui o pior posicionamento de um representante dos Estados Unidos desde o início da guerra para as pretensões ucranianas. De maneira indireta, ele deixa claro para a Ucrânia o seguinte: nós não vamos apoiá-los mais. E o desfecho da guerra é esse aí, ó. Se contente em abrir mão daqueles territórios e fazer algum acordo com os russos, porque da parte dos Estados Unidos vocês não terão mais apoio. O que é também uma promessa de campanha de Donald Trump. Donald Trump, desde o início, vocês se lembram, ele vinha prometendo acabar com a guerra. Chegou a falar que acabaria com a guerra em 24 horas. Não acabou com a guerra em 24 horas depois de tomada a posse, mas vem aí
negociando e prometendo que o conflito se encerrará em breve. Beleza? Aqui nesse mapa, só para termos claros o que seria, o novo contorno cartográfico dos russos. Então esse mapa mostra a Crimeia, aqui mais ao sul, a península tomada em 2014, e aqui no leste as 4 províncias já dominadas pelos russos, em maior ou menor percentual. Aqui, não necessariamente na ordem, mas tem Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, e abrange também um pedacinho de Kharkiv. Ou seja, aproximadamente algo perto de 20 e poucos % da Ucrânia é atualmente dominado pelos russos. E a Ucrânia domina um pedacinho da Rússia, que é aqui na região de Kursk, no sul da Rússia e mais a nordeste da Ucrânia. Compare os tamanhos, essa região em Kursk dominada pela Ucrânia é irrelevante se comparada a toda a extensão de terra já dominada pelos russos. Por isso, sou até irônico, engraçado e motivo de chacota a proposta que o Zelensky fez essa semana de trocar territórios com os russos. Ele propôs, Não, eu, Ucrânia, abro mão de Kursk em troca da devolução dos territórios que vocês russos já tomaram. Logicamente, a Rússia, por meio do porta-voz Dmitry Peskov, rechaçou essa possibilidade e diz que é impossível que algo do tipo aconteça. Seguindo então, pessoal, ontem mesmo, depois dessa reunião lá em Bruxelas, na Bélgica, o Donald Trump telefonou para o Vladimir Putin. Eles tiveram uma conversa que, segundo os assessores, durou mais de 1 hora. Tá aí, Trump fala em partilha da Ucrânia e vai se encontrar com o Vladimir Putin. A ideia é que o encontro se dê nas próximas semanas em uma reunião de chefes de Estado na Arábia Saudita. E aí os dois estariam presentes e poderiam, pela primeira vez nesse novo mandato, conversarem pessoalmente sobre o desfecho ou sobre os planos para o desfecho do conflito Rússia-Ucrânia. Aqui o que o Trump relatou na sua rede social. Ambos concordamos, ou seja, ele e o Putin, que queremos parar as milhões de mortes que estão ocorrendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Aqui ele exagera, Ainda que o conflito esteja sendo bastante mortífero, o número de mortes ainda não chegou na casa dos milhões, está nas centenas dos milhares, o que não deixa de ser, repito, um número grandioso. Então ele conversou inicialmente com Putin e depois ligou para o Zelensky. Depois o americano ligou para o Zelensky, com quem também manteve um vai e vem de tom recente. Aqui o vai e vem é uma referência, Vou te apoiar, não vou te apoiar, enfim. A conversa foi muito boa, disse o Trump. Ele, como o presidente Putin, quer a paz e escreveu. O líder ucraniano confirmou a conversa, em termos naturalmente mais contidos. Ou seja, o Zelensky certamente compreendeu que os termos para o estabelecimento do fim da guerra que estão sendo negociados não serão nada favoráveis ao país dele, ao governo dele. Ou seja, a negociação é feita pelo líder americano Trump e o líder russo. E aí o que os dois decidem, eles só comunicam ao Volodymyr Zelensky. É mais ou menos isso que está se passando. Ou seja, a Ucrânia está sendo colocada de lado, assim como a própria Europa está sendo colocada de lado nessas negociações. Olha só, manchete de hoje. Depois que tudo isso foi divulgado aí, essa declaração do Peter Hegseth, a declaração do Trump sobre a conversa que teve com o Putin, as lideranças europeias se manifestaram. Europa exige ser incluída nas negociações de paz na Ucrânia. Aliados do velho continente só souberam da conversa de Trump com Putin depois e discordam das concessões que os Estados Unidos consideram ser realistas. Ou seja, a Europa também sendo colocada de lado. Ou seja, a guerra está ocorrendo em pleno continente europeu, mas os países europeus não estão tendo voz ativa nos termos que podem ser definidos para o estabelecimento do fim dessa disputa. Então isso diz muito também sobre o poder que os europeus têm ou não têm para influenciar nessas questões geopolíticas. Aqui a manifestação da Annalena Baerbock, que é a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Ela diz o seguinte, não se pode adotar nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e sem a Europa. Ou seja, exigimos participar dessas negociações, dessas reuniões. Mas o Donald Trump está centralizando tudo e deixando de fora históricos aliados, pelo menos para solucionar esse conflito, que é uma questão aí de honra para o Donald Trump. Como ele prometeu na campanha que resolveria o conflito, caso ele não consiga pôr fim ao conflito,
isso poderá pesar contra ele, né? Muitos aí o acusarão de fraqueza, de não ser um grande líder mundial, enfim. Com certeza, quando o Trump falou que ia encerrar o conflito, ele jogou uma grande responsabilidade para si e acabou deixando em uma situação muito confortável, por exemplo, o Vladimir Putin, né? Porque aí o Putin acaba tendo condições de estabelecer exigências maiores para concordar com o fim da guerra, que é o que aparentemente está acontecendo. Beleza, minha gente. Aqui, ó, só para encerrar, ontem foi divulgado um relatório sobre os gastos militares no ano de 2024. E aí chama atenção alguns números, por exemplo, aqui ó, o top 15, né, os 15 países que mais investiram nas questões bélicas militares em 2024. Estados Unidos, disparado, 968 bilhões de dólares, quase $1 trilhão investido. Um numeral muito superior ao segundo colocado, que é a China, e ao terceiro, que é a Rússia. Então isso demonstra que os Estados Unidos continuam sendo aí, sem sombra de dúvidas, a maior potência militar, isso é, se desconsiderarmos as questões nucleares, né? Porque quando a gente pensa em armamento nuclear, essa conta ela acaba sendo equiparada entre Estados Unidos e Rússia. Esse outro gráfico aqui, ó, composição do gasto em percentual, né? Então ele traz os Estados Unidos, ó, quase 40% dos gastos militares do mundo todo. E a Europa, que está sendo deixada de lado pelo Trump nessas negociações, a Europa não, né? Os países da OTAN, sem os Estados Unidos, ó, é quase metade dos gastos feitos pelos Estados Unidos. Então, isso também deixa claro que tudo aquilo que os Estados Unidos investem é algo surreal se comparado ao restante do mundo. China, quase 10%, Rússia, quase 6%, e Brasil, míseros 1%. Lembrando que a maior parte dos gastos militares que o Brasil tem não é com equipamentos, não é com desenvolvimento e compra de armas, mas sim com pessoas, ou seja, as remunerações, os salários, os benefícios, o que infelizmente acaba confirmando aquela ideia de que militar no Brasil é só despesa, é só gasto, o que é muito ruim, né? O que acaba criando uma imagem muito ruim para as nossas Forças Armadas. Beleza, minha gente? Tranquilo? Então é isso. Para o lado ucraniano, as notícias não são nada boas, e aí vamos acompanhando para ver de que forma esse encontro entre Putin e Trump se dará e de que maneira a guerra poderá ter um desfecho, se é que terá um desfecho nas próximas semanas, talvez meses. Lembrando que o Donald Trump ele também é muito imprevisível, né? No mesmo tempo que ele faz um discurso, nada impede que dali a algumas horas ou no dia seguinte ele mude totalmente de ideia e diga algo totalmente contrário ao que já foi dito. Mas é isso aí. Agradeço pela audiência, te espero no próximo vídeo. Confira as informações aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Forte abraço, até lá. Valeu!